Olá, meus alunos e alunas do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Professor Afonso aqui falando mais uma vez para mais uma aula de ciência. E hoje iremos falar sobre o sistema nervoso e endócrino, mais especificamente sobre o sistema nervoso. Ok, gente? Bom, essa é a nossa agenda. Conteúdo, sistema nervoso, que é o que a gente vai abordar mais na aula de hoje. E a atividade vocês irão fazer da página 204 e 210. Mas antes disso, gente, vamos fazer a correção da atividade anterior, certo? Sei que muitos alunos já mandaram a atividade para mim. Eu estou anotando quem está mandando a atividade, porque vai contar como ponto, né, gente? Para participação das nossas aulas, certo? Essas atividades são com participação nas nossas aulas, tá? Toda aula, assim, eu estou fazendo a correção dessas atividades. Aí vocês acompanham aí pelo livro de vocês. Bom, primeira questão. Assinale a estrutura do sistema urinário que filtra o sangue e forma a urina. Então, aí eu tenho 4 opções. Tem a ureter, bexiga urinária, uretra e rins. Pessoal, qual é o órgão, né, que filtra o sangue? A gente comentou na aula anterior, pessoal, tá? São os rins, né, gente? São os rins que faz essa filtragem do sangue, né? Então você marca aí onde está a opção do rim, ok? Segunda questão. Encontre no diagrama a seguir as palavras relacionadas a cada sentença. Em seguida, escreva na frente de cada sentença, certo? Então vamos para o item A. Ele diz o seguinte: substâncias produzidas pela realização de atividades do corpo e que precisam ser eliminadas, pois podem ser prejudiciais ao organismo, são chamados de quê? São chamados de excretas. Isso mesmo, pessoal, né? Eu vi que muitos de vocês acertaram, né? Então, essas substâncias que são produzidas pelo corpo e precisam ser eliminadas, porque o nosso organismo não absorve, eles não servem para nós, tá? São chamados de excretas, ok? B. Procedimento realizado em pessoas com insuficiência renal, no qual o sangue é filtrado em uma máquina. Como é que é o nome desse procedimento, pessoal? Pedi até para vocês verificarem, né, se conhecia alguém que tinha esse problema, né? Isso mesmo, gente, hemodiálise, né? Então você marca aí, aliás, você escreve aí no seu livro hemodiálise, tá? Então hemodiálise é o nome desse processo, desse procedimento, desculpa. Item C. Líquido que contém partes das excretas produzidas pelo organismo. Exatamente, urina, né, gente? A urina é uma das excretas produzidas pelo organismo, né? Bom, o outro aí a gente tem um caça-palavra, né, gente? Aí, algumas palavras, né, estão aí embutidas nesse quadro, tá? Então, eu marquei aí algumas aí, né? Aqui eu vou ter excretas, bem aqui, ó, excretas. Vou ter aqui urina, certo? Aqui eu tenho hemodiálise. Embaixo diz assim, gente, ó. Agora escreva no caderno outras palavras que você encontrou no diagrama. Escolha uma delas e cite uma atividade associada a essa palavra, né? Então, aí você vai colocar algumas palavrinhas que vocês encontraram aí, né, gente? Que estão ocultas no diagrama. Aí eu vou ter as palavras igualdade, tenho criatividade, tenho paz, certo? Tenho também a palavra disciplina, certo?
Tenho a palavra solidariedade. Ó, tem a palavra solidariedade. Tem a palavra afeto. Tem a palavra civismo. Tem também a palavra otimismo. A palavra otimismo, né? Tem a palavra bondade, certo? Tem uma palavra clareza, certo, gente? Aqui, ó, clareza, ok? Bom, são algumas palavrinhas, né, que estão obtidas aí no nosso diagrama, né? Aí você vai, né, tomar alguma atitude relacionada a isso. Isso era mais para a gente fazer em sala de aula, tá, gente? Eu comentei com vocês as palavras que estavam ocultas, certo? Todas elas, tá bom? Mas era uma coisa que a gente ia fazer em sala de aula, né? Não dá pra gente fazer por vídeo. Tudo bem? Vamos lá, terceira questão. Quando ingerimos uma grande quantidade de líquido, geralmente vamos mais vezes ao banheiro para urinar. Como você explica esse fato? Bom, eu falei na aula anterior, pessoal, que os rins, né, ele não serve somente para filtrar o sangue, tirar as impurezas, né, eliminando nas excretas, como urina. Mas ele também serve para balancear a quantidade de líquido que está no seu organismo. Então, quando você ingere muita água, o que acontece? O seu corpo tem a necessidade de fazer o balanceamento, de fazer o equilíbrio da quantidade de líquido que está, né, em excesso. Então, o rins, ele vai começar a eliminar com mais frequência aquele determinado líquido que ele estava fazendo o processo de limpeza, né, do sangue, né, o líquido do sangue. Pessoal, não tomou água e essa água que você acabou de tomar já vai sair, né, em forma de urina, não, pessoal. É todo um processo, é todo um procedimento. Então, e por que às vezes o líquido sai branquinho, né? Porque acontece que às vezes não dá tempo os rins fazer a filtragem do líquido do sangue. Por isso que o líquido sai branquinho que nem água, ok, gente? Então, isso é que explica o fato da gente ir mais vezes no banheiro, né? Porque o que acontece? Quando você está tomando muito líquido, seu organismo diz assim, ó, vixe, ele tá maluco, tá bebendo líquido demais. Temos que mandar o excesso de líquido, né, para fora. Vamos excretar isso para fora, né? Então, o seu sistema, eles são mandados comandos para o cérebro e o cérebro aciona os rins para fazer a liberação dessas excretas, ok? Quarta questão. O gráfico abaixo apresenta o número de transplantes de rins realizados por ano no Brasil, né? Então, o número de transplantes de rins realizados entre os anos de 2006 e 2015, tá? Cortou um pouco aqui, gente, mas a gente vai recuperar no próximo slide. Então, o número de transplante, né? Por exemplo, nesse ano aqui, ó, foram feitos 3.299 transplantes. Ok? Vamos para outro slide. Ó, vendo, ó? Ano de 2006, 2007, 2008. E do lado, gente. Desculpa. E do lado aí, você tem o número de transplante. Pois bem, vamos para a pergunta. O que ocorreu com o número de transplantes de rins entre os anos de 2006 e 2012? Né? Então, ó, vamos analisar aqui, ó. 2006 e 2012 foi o que aconteceu, né, no número de transplante. Olha só a escadinha subindo, né, gente? Ó, 2006, 2007, 2008, né, até 2012. O que aconteceu? Isso mesmo, os transplantes de rim no Brasil, eles subiram, eles aumentaram. Tá? Então, nesse processo aí de 6 anos, os transplantes, eles aumentaram. Certo? B. Como observado no gráfico,
O número de transplantes de rim diminuiu no ano de 2015 em relação ao ano de 2014. Calcule quanto foi essa redução, certo? Então, houve uma redução de 76 transplantes de rim no ano de 2015 em relação ao ano de 2014. Né? Então, você vai pegar a quantidade de transplante que foi de 5.655 no ano de 2015 e subtrair pela quantidade de 5.579, né? Que dá 76, ok, gente? Uma operaçãozinha matemática de subtração bem simples. Bom, então aí é uma revisão do que a gente estudou, né? Nesse capítulo você estudou que algumas substâncias são prejudiciais ao organismo e devem ser eliminadas. Agora, vamos relembrar como essas substâncias podem ser eliminadas do organismo, tá? Então, as excretas, eles são eliminados, ó, por exemplo, sistema urinário, urina, né? Sistema tegumentar, suor. Sistema respiratório, gás carbônico, tá, gente? Então, aí são alguns exemplos de excretas e como ela pode ser eliminada do organismo. Então, uma, que é a urina, é responsável pelo sistema urinário. Outra, que é o suor, que é o sistema tegumentar, né? Que são as glândulas sudoríparas, enfim. E o outro, que é a liberação do gás carbônico, é pelo sistema respiratório, tá? Só complementando. No sistema urinário, você tem aqui, ó, os rins, os uréteres, a bexiga e o uréter. Os rins, o que eles fazem? Ele filtra o sangue e retiram dele o excesso de água e as substâncias nocivas ao organismo, produzindo a urina. Os uréteres conduzem a urina produzida nos rins até a bexiga urinária. Então, dos rins passa pelos uréteres. A bexiga urinária, ela armazena certa quantidade de urina antes de ser eliminada do organismo. E a uretra conduz a urina da bexiga urinária ao exterior do corpo, né? Então, o caminho final dessa urina aí vai pela uretra, ok? Bom, gente, feita a correção, vamos dar entrada aí no nosso assunto de hoje, que é sobre o sistema nervoso endócrino. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre o sistema nervoso. Aí na próxima semana a gente fala o sistema endócrino, tá ok? Para a gente aí dividir essa aula em duas partes e não ficar muito complicado. Bom, andar, falar e se alimentar sozinho são atividades que podem parecer simples, né? No entanto, elas exigem diversas habilidades que desenvolvemos com o tempo. Para encaixar peças geométricas em um brinquedo, por exemplo, você precisa analisar o tamanho e a forma da peça, executar movimento preciso com a mão. Ok, gente? Geralmente aquelas brincadeiras lá de Lego, né? De fazer encaixe. Então, faça aí esses questionamentos aí, ó. Cite algum sistema do corpo humano que, em sua opinião, estão envolvidos na tarefa de encaixar peças geométricas em um brinquedo. E aí? O que é que você acha, né? Responda aí o que é que você acha. E mande para mim. Pode mandar junto com a tarefa, tá, gente? Não tem problema não. Você pode, responde no caderno, né? Aí manda para mim na tarefa, ok? B. Qual é o principal órgão do corpo humano que coordena a atividade como apresentado na fotografia? E aí, qual é o principal órgão do corpo humano que é representado por isso? Como você gosta de jogos e brinquedos que estimulam o raciocínio? Em cada afirmativo, cite alguns que você conhece, né? Então aí está pedindo para você citar alguns jogos que estimulam o raciocínio, como jogos de memória, por exemplo. Na coordenação do corpo, tá, gente? Observe a imagem abaixo por um segundo. Que figuras você identificou? E aí, gente? Dois. Agora, observe novamente a figura, reparando em cada detalhe. Que figura você identificou? Vamos lá. Reparando em cada detalhe, gente, ó. As ondulações, né? Formato do desenho, ok?
Como você já estudou anteriormente, os olhos são os órgãos relacionados ao sentido da visão. Eles captam a luz do ambiente e formam as imagens. No entanto, para que essas imagens sejam compreendidas e ganhem significado, elas precisam ser interpretadas no encéfalo. O que é o encéfalo, pessoal? O encéfalo é um dos componentes do sistema nervoso. Esse sistema, juntamente com o sistema endócrino, coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Ok? Então, o sistema endócrino, aliás, o encéfalo, ele é que é o responsável por fazer as interpretações daquilo que você está vendo, né? Daquilo que você está enxergando. Observe a cena abaixo e circule as atividades que você considera estar associada ao sistema nervoso. Tá? Então aí, ó, você pode fazer no seu livro, tá bom, pessoal? Aí temos um garoto que está respirando, cachorro que está a correr e pular e uma mocinha, né, uma menina que está andando de bicicleta. Alguns seres vivos são capazes de interpretar e responder aos estímulos do ambiente. Além disso, alguns desses organismos, como os seres humanos, choram, andam, sentem frio e sede. Todas essas sensações e atividades, elas estão relacionadas ao sistema nervoso, tá, gente? Então, o sistema nervoso, ela relaciona todas essas sensações. E ela interpreta e responde a esses estímulos, né? Principalmente o que está à nossa volta, né? O que está no ambiente. Ok? Mas acontece que existem umas coisinhas chamadas atividades voluntárias e involuntárias, tá? A gente vai perceber que tem uma coisa que você faz quando você dá o comando e tem outras que você nem precisa dar o comando para poder fazer. Então vamos entender aqui, ó. Quando você respira, você está realizando uma atividade que depende de sua vontade? Vamos lá, gente, e aí? E quando você anda de bicicleta? Pois bem, ó. Ao responder a essas questões, você provavelmente deve ter percebido que a respiração não depende da nossa vontade para ocorrer. Já andar de bicicleta é uma atividade que depende da nossa vontade para ser realizada. Mastigar, abrir e fechar as mãos e andar de bicicleta são exemplos de atividades voluntárias, tá, gente? Então, tudo aquilo que você pensa em fazer e faz, como pegar um objeto, por exemplo, né, ou simples se levantar e sentar, são chamadas de atividades voluntárias. Por quê? Porque ela depende da nossa vontade para ser realizada. Já a respiração, a digestão e a circulação do sangue são atividades involuntárias, né? Pois ocorre independentemente da nossa vontade. As batidas do coração também, gente, são atividades involuntárias, né? Você não consegue parar o seu coração, por exemplo, né? Enfim, gente, tá? Então, perceba que o nosso sistema nervoso, ele auxilia tanto em atividades voluntárias como também em atividades involuntárias. Então vamos entender como é que é a estrutura do nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, ok? Pela medula espinhal e pelos nervos, né? Então aqui, ó, você tem aqui nessa localização o encéfalo, que é na parte do cérebro. Aqui, pessoal, é a parte, certo? É a parte da medula espinhal. E essas ramificações aqui, que parecem raízes, são os nervos, né? São os nervos. Tá? Então, o sistema nervoso, pessoal, ele é formado, né, pelo encéfalo, medula espinhal e pelos nervos. Ele não está localizado somente na cabeça, né? Porque às vezes a gente acha isso confuso, tá? Mas não, o sistema nervoso, ele se espalha por todo o corpo, tá, gente? Cuidado, muito cuidado. Para facilitar o estudo desse assunto, o sistema nervoso é dividido em duas partes, central e periférica. Vamos entender o que é a parte central e a parte periférica, ok? Então é por isso que as pessoas fazem confusão. A parte central do sistema nervoso é composta
pelo encéfalo e a medula espinhal, né? Então, o encéfalo e a medula espinhal é chamado de parte central do sistema nervoso. Já a parte periférica do sistema nervoso é composta pelos nervos, né? Então, os nervos é composta então a parte periférica do sistema nervoso ela é composta pelos nervos. Então, o esquema ao lado ele representa o sistema nervoso humano, tá, gente? O que são os nervos? Os nervos, eles interligam a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, transmitindo informações entre eles. Por meio dos nervos, as informações do encéfalo e da medula espinhal chegam aos demais órgãos do tecido do corpo e vice-versa, né? É como se fossem os sensores, né? Os sensores de presença. Então, os nervos é que faz essa ligação, né? Por exemplo, quando você toca na ponta do seu dedo, do pé, você sente, né? Acontece que a ponta desse dedo, do pé, ele tem nervos, né? E rapidamente ele manda esses estímulos para o cérebro. Medula espinhal, pessoal. A medula espinhal está localizada na parte do interior da coluna vertebral e tem um formato semelhante ao de um tubo. Esta estrutura encaminha informações de diferentes partes do corpo ao encéfalo e vice-versa. A medula espinhal, pessoal, ela também pode gerar resposta, como no caso do reflexo, por exemplo, né? Certo? Que vai ser tratado mais adiante, tá bom? Às vezes as pessoas, né? Elas sofrem acidente na coluna e ficam paraplégicas. Pois bem, isso aí é porque a sua medula espinhal ela foi comprometida, fazendo o rompimento, né, dessa ligação para o encéfalo. E o que é o encéfalo, gente? O encéfalo, ele interpreta as informações que chegam até ele e geram resposta. Localiza-se no interior do crânio e apresenta três partes principais. Primeiro, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, tá? Então, o cérebro, pessoal, é a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas e geram respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações, né? Já o cerebelo, pessoal, é a porção do encéfalo que coordena os movimentos. Eles mantêm o equilíbrio e a postura do corpo, entre outras ações. O tronco encefálico, gente, já é a porção do encéfalo que controla algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição, por exemplo, né? Então, os movimentos involuntários já é causado aí pelo tronco encefálico. Além de serem protegidos por ossos, a medula espinhal e o encéfalo possuem três membranas protetoras, chamadas meninges, né? Então aqui, pessoal, ó, três membranas protetoras, são as chamadas meninges. Então aqui o encéfalo humano, as meninges, parte de uma medula espinhal, tá, gente? Aqui é uma parte da medula espinhal, tá? Que é protegida também pelas meninges. Aí eu quero que você faça essa atividade, tá? Traça o caminho que ligam cada palavra localizada no centro do labirinto, né? E a informação correspondente, tá bom? Faça essa atividadezinha aí, mande foto para mim, tá bom, gente? E a próxima aula a gente vai falar sobre o restante, né? O sistema nervoso, né? O funcionamento do sistema nervoso e os hormônios e glândulas, ok, gente? Dúvidas, pode mandar aí no WhatsApp que eu respondo. Tá, na medida do possível aí, quando eu estiver disponível, eu respondo aí para vocês, para tirar a dúvida de vocês, ok? Então, tenham um bom dia, restante de dia aí, boa aula e até a próxima, gente. Tchau, tchau.